Pessoal, seguinte, irmã Ana também não tem? Nosso tema hoje, nosso tema esse mês então vai ser liderança cristã, ok? Pessoal, só a título de curiosidade, alguém já fez alguém em algum momento, seja no trabalho, ou seja até mesmo na igreja, já fez algum curso ou participou de alguma palestra sobre liderança? Já participou, não participou, já participou? Normalmente, assim, às vezes as empresas proporcionam muito esses cursos, não é verdade? E também é um tema comum de ser tratado na igreja, né? Gente, então, olha só, o nosso foco aqui vai ser o seguinte: nós vamos abordar a temática da liderança, nós vamos tentar abordar a temática da liderança mesclando um pouco daquilo que é ensinado no mundo organizacional, ok? Digamos assim, umas abordagens um pouco culturais da liderança, e também depois nós vamos ter algumas abordagens bíblicas da liderança, tá, ok? Para hoje, então, nós vamos fazer isso. Vamos ter alguns estudos de caso na Bíblia, para que a gente possa ver sendo aplicado os princípios que a gente vai tratar, tá bom? Ok? Bom, gente, então nosso foco é realmente abordar isso de maneira prática. Pessoal, vocês conhecem as pessoas que estão aí na foto, não conhecem? Deixa eu só falar rapidamente, é claro que vocês conhecem, né? Por exemplo, esse jovem aqui, né? Esse jovem aqui. Quem é esse jovem aí? O Osama Bin Laden, né? Esse foi o Osama Bin Laden. O Osama Bin Laden, sem sombra de dúvidas, é um homem assim que a gente vai falar dele, as pessoas vão falar dele nos próximos anos, como nós falamos do Hitler hoje. Porque com certeza a maldade do Osama Bin Laden exigiu que o mundo tivesse uma mudança de postura a respeito de muitas coisas. Então, foi esse jovenzinho aí que redefiniu, esse homem aí, franzino, né? Que redefiniu muita coisa no mundo. Muita coisa no mundo. E que foi, segundo consta, segundo ele mesmo se posicionou, a mente, ou uma das mentes por detrás daquela série de ataques que aconteceu aí em 11 de setembro. Tá? Ele era um saudita, nasceu na Arábia Saudita, e ele fez parte de um movimento que, por exemplo, mudou muitos países no Oriente Médio, inclusive o Afeganistão. Em função das coisas que esse homem fez, nós tivemos pelo menos 3 guerras. Pelo menos 3 guerras. Ok? Pelo menos 3 guerras. Bom, já que a gente está falando de gente maldosa, vamos falar desse outro aqui, ó. Não é verdade? Esse jovem aí, com esse sorriso, né? Adolf Hitler, né? O Hitler também é um homem que marcou a história do século XX. Um homem que marcou a história do século XX. Irmãos, se nós pararmos para pensar e a gente conhecesse, assim, sabe, um pouco melhor, a engenharia da morte que envolveu, que estava por detrás do partido nazista, ou do governo nazista, né, o que eles chamam de o Terceiro Reich na Alemanha, é impressionante. Gente, cientistas se debruçavam fazendo pesquisas sobre, vamos encontrar um jeito de matar mais gente, mais rápido, de maneira mais barata, de forma que nós tenhamos menos problema para a gente se livrar dos corpos. Pelo menos 6 milhões de judeus foram mortos. Gente, 6 milhões de judeus mortos. Fora, se a gente falar, por exemplo, de homossexuais, ciganos, testemunhas de Jeová, né, judeus, como nós falamos, todos esses foram grupos perseguidos pelo Adolf Hitler e pelo regime nazista. O homem varreu a Europa. Talvez o homem que esteve mais perto daquela ideia caótica, daquela ideia maluca de vou conquistar o mundo, eu acredito que o Hitler foi o homem que esteve mais perto disso. Ele tinha o plano mesmo para esse tipo de loucura. Ele peitou a Rússia. Exatamente, ele peitou a Rússia.
uma loucura, tá ok? Bom, nós temos, vamos falar desse camarada aqui. Esse aqui eu gosto mais da história dele, Nelson Rolihlahla Mandela, né? Ou Nelson Mandela. É um irmão em Cristo da igreja metodista, sabia disso? Nelson Mandela era um cristão da igreja metodista. O Nelson Mandela, um sul-africano de origens tribais, escute só, hein? Um sul-africano de origens tribais que na década de 70 começou a fazer oposição aos primeiros sinais do que seria um regime segregacionista na África do Sul. Começou a fazer oposição mesmo e foi preso. E ele ficou 27 anos preso. Pensa, 27 anos. Quem aí tem 27 anos ou menos? A Eliene, além da Eliene e do Wagner, mais alguém? Não vou nem falar da irmã Ana. Não é quem tem neto de 27 anos ou menos, gente. Mas olha só, 27 anos o Nelson Mandela ficou preso, né? E quando ele sai da prisão, acho que em 91 ou 92, eu não me lembro exatamente o ano, mas eu me lembro dos noticiários falando sobre isso. E quando ele sai, tempos depois, acho que 2 ou 3 anos depois, ele se tornava o presidente da África do Sul. E o homem, olha só, 2 ou 3 anos, se não me falha a memória, após ele ter saído da cadeia, talvez 2, ele se torna o presidente da África do Sul. E ele lidera um movimento muito interessante de transição. Aquele regime chamado Apartheid, que era o regime que segregava negros e brancos, etc, etc. Então é sob a liderança do Nelson Mandela que oficialmente esse sistema de discriminação na África do Sul, pelo menos do ponto de vista das leis, ele vai sendo desmontado. É claro, gente, que um regime preconceituoso, ele demora muito mais tempo para sair da mente das pessoas. Mas o Mandela foi esse homem. Eu quero recomendar um filme para vocês, um filme chamado Invictus. É um filme muito antigo assim, né? Hoje tudo que tem mais de talvez 7, 8 anos já seja antigo, né? Mas, gente, é um filme já, não é lançamento, um filme chamado Invictus, ok? Invictus conta a história, o pano de fundo é o time de rugby, a seleção de rugby da África do Sul, ok? É um filme, assim, muito bacana para você assistir, porque o rugby era um dos símbolos da supremacia, entre aspas, branca. Então, a África do Sul era um país, ainda é, de grande maioria negra, a população, mas que a paixão nacional, o principal esporte, é o rugby. E o rugby era um esporte considerado até então um esporte de brancos. Bom, e aí, gente, quando o Nelson Mandela assume como presidente da República, um monte de gente aí, principalmente dos movimentos dos negros, etc., dizia assim, agora nós vamos ter a virada. E aí foi um show de bola do Nelson Mandela. Acho que você deveria assistir esse filme. O filme se chama Invictus. É um excelente filme para você assistir, principalmente aí com os adolescentes. Acho que é uma boa indicação, tá ok? Bom, vamos continuar aqui. Esse cara aqui, ó, gente, ó, esse olhar 43 aí, quem que é esse? Steve Jobs. Steve Jobs também. Um cara... eu nunca li a biografia do Jobs. Eu nunca li a biografia do Steve Jobs. Nunca tive muitos interesses, assim, na biografia dele. Salvo algumas questões. Por exemplo, ele foi a história dele diz que ele chegou um momento, assim, ele entrou para a universidade, chegou um momento que ele falou assim, olha, se eu não sair desse negócio, essa tal de universidade vai destruir os meus sonhos. E aí ele realmente não termina, né, o curso superior dele,
e, enfim, ele não chegou nem à metade, eu acho, do curso dele, da faculdade que ele foi fazer. Entretanto, ele era um apaixonado por design. Interessante, né? Ele não era apaixonado por computador, ele era apaixonado por design. Ele gostava de forma, ele gostava de estética e de soluções. E, claro, ele aplicou isso à área de informática e sistemas que estava naquele tempo, não era como é hoje. Mas o que eu quero dizer para você é que, provavelmente, eu não estou usando um pendrive hoje por causa dele, por causa do Steve Jobs. Eu passo mais horas olhando e lidando com algo que é resultado do que ele pensou, do que lidando com algo que é o resultado do que qualquer outra pessoa. Eu passo mais horas olhando para um produto que ele imaginou do que olhando no olho da minha esposa ou no olho dos meus filhos. A minha média é de 6 a 9 horas na frente do computador todos os dias. E o computador, e eu me acostumei a usar e a lidar com o computador, e não apenas com o computador, mas com a informação, a partir do que ele planejou. Foi dessa mente aí, foi da cabeça desse cara que saiu esse conceito, que hoje é um conceito que, não o telefone celular, mas isso aqui que nós chamamos hoje de smartphone, e principalmente a ideia de fazer do telefone celular uma central de entretenimento. Isso talvez há uns 10 anos atrás, 11 anos atrás, ele começava isso, ele apresentava isso. Então imagine você que esse homem há 10, 11 anos atrás, talvez quase 12, apresentava, no lançamento dos produtos da empresa dele, um jeito de fazer telefone que depois estaria todo canto. A ideia de um smartphone, de um telefone que servia mais do que para você falar com outro telefone. Era o... Oi? Exatamente. Por quê? Porque ele entendeu, Liá, que nós entraríamos num período, num tempo, em que as coisas precisariam estar muito mais à mão. Então ele olhou muito antes de muita gente, você assistindo um filme aqui. Esse cara acabou com uma coisa maravilhosa, irmã Ana, chamada Walkman. Quem lembra do Walkman? Coisa fantástica era ter um Walkman. Ele acabou com esse negócio. Você tinha um, não é verdade? Bom, vamos lá. Pessoal, olha aqui essa vozinha aqui, ó. Olha aqui, vamos lá para a gente avançar. Olha essa vozinha aí. Quem que é essa vozinha? Teresa de Calcutá. Essa eu já li a biografia dela. Teresa de Calcutá. Ou para a grande maioria do mundo, né, no globo, e não tem problema nenhum de chamá-la então de Madre Teresa de Calcutá. Gente, eu acho que vale a pena você... Eu não me lembro o nome do autor, porque se me falha a memória, ele é polonês, e esse livro não está aqui em casa, ficou lá no Brasil. A biografia da Teresa de Calcutá. Ela explicando a partir dos diários dela as experiências que ela teve com Jesus. E Teresa de Calcutá era uma mulher rica, ela era uma jovem rica, polonesa, uma jovem polonesa rica, que sente um chamado de se dedicar ao reino de Deus, à obra de Deus, ao Senhor Jesus Cristo. E ela, então, muito tempo depois de seguir esse chamado, ela vai trabalhar na Índia, num momento super complicado da Índia, e ela está lá trabalhando entre os pobres, como ela fala, até que ela conta que teve um chamado de Deus para servir aos mais pobres dentre os pobres. Porque a Índia tem essas coisas, né? A Índia tem gente que é pobre e, tipo assim, ferrada na vida, e existem aqueles que não são considerados sequer gente. Porque uma coisa é você ser gente pobre, outra coisa é você não ser... Então, aí Teresa de Calcutá sente essa inclinação.
E ela começa, gente, assim, um movimento de acolher, um movimento de socorro, realmente, e acolher e construir orfanatos, enfim, para muita gente, principalmente daquelas castas mais desprezadas na Índia, sabe? E assim, de uma coerência, Teresa de Calcutá, incrível, de momento assim dela estar ela viveu uma grande virada na vida dela, porque ela se tornou uma grande celebridade da caridade. Sabe que a caridade tem as suas celebridades. São aquelas pessoas que o mundo olha para elas e diz, nossa, como essa pessoa é bondosa e tal. E aí Teresa, a biografia dela conta que uma vez ela estava numa reunião com muitas pessoas importantes, chefes de Estado, e ela teria perguntado para alguém quanto custava aquela garrafinha de água mineral que alguém serviu para ela ali, né? Ao que ela teria sabido mais ou menos o preço, e ela chegou à conclusão, olha, essa garrafa de água mineral daria para alimentar mais tantas pessoas hoje. Vocês não estão comprometidos com a mesma causa que eu. Vocês estão só me usando para poder fazer um pouco de publicidade e fazendo de mim instrumento. E ela saiu daquela reunião com chefes de Estado e realmente foi seguir o caminho dela. Esse aqui é outro, vocês também conhecem ele, né? O Lula, o Luiz Inácio Lula. Talvez alguém aqui votou nele, não é verdade? E se você votou nele, você fez como a maioria dos brasileiros fez, porque eu não conseguiria, talvez eu precisaria assim de uma pessoa que está mais ligada à política e é mais idosa que eu e conhece melhor política no passado do que eu, mas a minha memória política é da década de 90 para cá. Mas, sem sombra de dúvidas, da década de 90 para cá, nenhum político e nenhum homem conseguiu cativar de tal maneira o nosso país como o Lula. Nenhum brasileiro, preste atenção, nenhum chefe de Estado brasileiro foi tão respeitado e teve uma projeção tão interessante quanto esse homem teve. Ainda hoje, gente, pare para pensar que ainda hoje, esse homem já está há mais de um ano preso, não é isso mesmo? 500 dias. Ok, 500 dias então, caminhando quase... 500 dias preso? 500 vezes outro, 501 então. 501 dias preso. E perceba, existem pessoas até hoje, esse homem ele exerce influência ainda hoje. Mesmo preso. Né? Bom, outro. Aí eu vou terminar. O Senhor Abravanel, né? Também conhecido como Silvio Santos. É o homem com mais horas de televisão, mais horas de exposição na televisão no mundo. Mais horas no ar, no mundo. No mundo. Um homem que determinou e que determina como que a maior parte dos brasileiros vai gastar o seu dia de domingo. Sabia disso? Não é só que o cara faz televisão, não. O cara determina o que as famílias, a maior parte das famílias dos brasileiros vão assistir no único dia que elas estão juntas. Domingo. Ok? Construir um grande império. Um grande império. Esse daqui também você conhece. O Sérgio Moro. Né? O Sérgio Moro. Um juiz que... O mais conhecido do mundo também. Juiz. Pode ser. Eu não tenho essa informação, mas não tenho por que duvidar dela. Né? Pode ser, faz sentido. Agora, um homem que ainda hoje, um homem que mexeu, que colocou, que assinou o mandato de prisão, simplesmente, gente, das figuras que ditavam as cartas, ditavam as regras no Brasil. Ponto final.
Ponto final. E no Brasil, talvez você não se lembre disso, mas no Brasil existia uma realidade que já estava assim assentada no coração de todo mundo que era rico e poderoso. Quem é rico não vai para a cadeia. Tem pouco tempo, né? Quem é rico não vai para a cadeia. Gente, esse homem assinou, o grupo lá, claro que hoje tem muita polêmica também a respeito dos métodos que ele teria usado. Ele lidera um processo, tem muita coisa também. Existe um livro, eu não me lembro agora quem escreveu sobre a Operação Lava Jato, existe lá uma série da Netflix também sobre isso, que é eu assisti essa série, acho que existem algumas coisas interessantes, claro que como todo produto para vender, né, para ser entretenimento, tem umas cenas assim envolvendo quase que sexo explícito, mas essa hora você passa um pouquinho mais rápido, vale a pena você assistir a série. Vale a pena você assistir, eu não sei o nome dessa, O Mecanismo é o nome da série. É uma série interessante que explica muita coisa ali, tá? Bom, gente, olha, deixa eu só abrir um parêntese aqui. Olha o que é a criatividade. Olhe bem o que é a criatividade. Quando o pessoal da Netflix foi lançar essa série chamada O Mecanismo, eles precisavam fazer uma ação para divulgar, para fazer barulho, para que as pessoas... é isso? Vai ter? Não, eu tenho que... Eles precisavam gerar alguma polêmica. Olha que curioso que os caras fizeram. Eles alugaram uma loja numa localização privilegiada no aeroporto de Brasília. O aeroporto de Brasília. Aquele aeroporto que, se você for lá, você vai cruzar com deputado, senador, você vai cruzar com gente muito importante da República. E que é uma tribulação se você for lá, porque dependendo do dia que você estiver lá, eles vão tirar você do avião para colocar alguém. Por lei, nas terças e quintas, naquele aeroporto, se alguém lá, tem lá um nível lá que eu esqueci agora de funcionalismo público, precisar de um voo, a companhia aérea precisa tirar a pessoa mais jovem do voo, se não tiver, isso fica mesmo. De vez em quando você vê isso. Eles tiram você, o mais jovem, do voo para colocar um deputado, um senador, um secretário de não sei o que e tal. Terças e quintas, é assim que a lei... Mas olha o que os caras fizeram. Pegaram uma loja lá no aeroporto de Brasília. Gente, loja em aeroporto é caro e aeroporto de Brasília é mais caro ainda. E eles fizeram tipo uma grife. Eu não me lembro agora o nome da loja, era uma grife. Vendia tipo assim, cueca com espaço para você guardar dinheiro, para você esconder dinheiro. Sabia disso? Cueca com espaço para você esconder dinheiro. Capa para tornozeleira eletrônica. Cara, os caras fizeram assim uns produtos, tipo assim, umas coisas muito doidas assim. E é claro, por quê? Bem útil para eles. Claro que eles não estavam vendendo literalmente aquilo. Aquela era uma ação de marketing para divulgar a série que eles estavam lançando. O nome disso é criatividade. Criatividade, ok? Eles devem ter vendido umas peças. Cara, eles devem ter ganho muito dinheiro com aquela série. Bom, gente, finalmente Martinho Lutero. Na é verdade, esse aí é uma foto que tiraram para o passaporte do Martinho Lutero. Não, é um desenho, né, que seria mais ou menos o rosto do Martinho Lutero. Um padre agustiniano, professor de Bíblia, que começa a enfrentar muitas crises na sua fé, na sua espiritualidade, no seu relacionamento com Deus. E aí chega um determinado dia que, num encontro com a palavra de Deus, ele falou, não, eu preciso repensar muita coisa. E o que eu vou fazer? Eu vou conversar com quem manda. Então, quem é que manda em mim primeiro? Quem manda em mim primeiro é o meu tutor aqui no seminário. Aí ele vai conversar com o tutor dele no seminário, o cara fala assim, rapaz, tira isso da sua cabeça, fica quieto, deixa isso quieto. Não, eu duvido que o Papa saiba do que está acontecendo nas igrejas aqui da nossa região. Duvido que o Papa saiba. Aí ele manda uma carta para o Papa e faz uma carta e vai procurar, na verdade não manda, ele vai a Roma. Quando ele chega lá em Roma,
Ele tinha criado uma imagem. Roma é o lugar mais santo do mundo. Roma é a sede da igreja do Senhor Jesus. Né? Então está aqui, ele chega em Roma, gente, ele fica em crise. Aí ele vê as coisas que haviam acontecido e ele volta muito frustrado. E é a partir então de Martim Lutero, ele aproveita uma oportunidade, ele sabia que no outro dia seria uma festa muito importante para o cristianismo romano, católico apostólico romano, seria o dia de Todos os Santos, que era a festa que era comemorada antes do dia de Finados. E ele falou assim, a partir de amanhã vai estar assim de gente aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar nas redes sociais algumas perguntas para o pessoal responder. E ele coloca nas redes sociais da época dele as suas famosas 95 teses, que aquilo ali foi o pessoal viu a postagem dele nas redes sociais, curtiu, fez um print da tela e saiu espalhando para todo mundo. Foi exatamente isso que aconteceu. Ele tinha uma série de questionamentos, ele usou o meio que todo mundo usava quando queria conversar sobre uma coisa. Vai lá para a porta do castelo de Wittenberg, fixa as suas teses, as suas perguntas lá naquela porta e fica lá esperando para ver se alguém vai aparecer para falar alguma coisa. Então ele colocou nas redes sociais. Aí o pessoal achou aquilo tão interessante que, claro, imagina, no outro dia, a festa, dia de Todos os Santos, quem quer querer polêmica naquele dia? Só que depois, alguém já tinha pego aquele negócio e já tinha colocado nas redes sociais, porque pouco tempo antes daquilo, alguns anos antes, alguém já tinha inventado, um tal de Gutenberg, já tinha inventado uma coisa chamada imprensa, máquina de fazer cópia. Então, até poucos anos antes, se alguém queria fazer cópia de uma coisa, tinha que sentar e escrever na mão. Agora não. Uma tecnologia maravilhosa, coisa de top das galáxias. Você queria escrever um texto? Simples. Você ia lá, pegava letra por letra, ia montando dentro de uma forminha, letrinha de chumbo, ia montando o texto, aí depois você colocava o papel, passava, tinta. Aquilo ali, gente, pulverizou nas redes sociais e o impacto disso foi muito grande. Gente, a reforma protestante não mudou apenas, simplesmente não criou mais um grupo cristão no mundo, os chamados protestantes. Isso aqui mudou muita coisa. Educação pública, essa coisa de escola grátis para todo mundo, etc. Isso aqui é um legado cultural da reforma protestante. Democracia, como nós temos hoje, é em grande parte um legado da reforma protestante. Pessoal, enfim, tá bom. Mataram ele queimado? Foi? Não, ele não foi assassinado, não. Não. Tem uma frase dele que eu gosto demais. Você sabe que ele era padre, e como todo padre naquela época, e assim como hoje, ele não era casado. E aí o que acontece? O Lutero, então, vai casar. E ele vai casar com uma ex-freira, então um ex-padre casado com uma ex-freira chamada Catarina de Bora. E tem uma frase do Lutero que eu acho interessante, ele fala assim: 1 ano de casado me santificou muito mais do que todos os anos da minha vida que eu passei dentro de um mosteiro, dentro de um seminário. Interessante isso. Interessante, é verdade. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que tem em comum entre essas pessoas aqui? Todas elas tiveram seguidores. Todas elas tiveram seguidores. Ou tem até hoje? Todas essas pessoas são líderes. Uns para o bem, outros para o mal. Até hoje? Alguns exerceram influência, formaram seus seguidores. Formaram seus seguidores e fizeram desses seguidores pessoas de bem. Outros fizeram dos seus seguidores assassinos. Gente, a história um pouco mais completa
de como aconteciam as comunicações entre a liderança da Al-Qaeda, que era o grupo terrorista, e aqueles caras que trabalharam, que realizaram os ataques. Gente, nós estamos falando de 3, 4 anos de preparação. Ok? O que é isso? É liderança. Então, sabe, gente, quer queira, quer não, por mais que para muitas pessoas a liderança seja um assunto assim, não, isso é uma coisa tão distante, afinal de contas eu não sou um líder, afinal de contas eu não tenho cargo, afinal de contas... Gente, esse tema é um tema que está toda hora interferindo na sua vida, no seu dia a dia, toda hora. Isso está interferindo, está acontecendo, está lidando com o seu cotidiano. Então, a primeira coisa que eu quero fazer com vocês, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que é liderar? Ou o que significa liderança? Né? Qual o conceito de liderança? Porque quando você diz, por exemplo, assim, eu não sou um líder, eu não lidero nada. Que conceito de liderança você está usando? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para começar a sedimentar um pouco assim, os terrenos de entendimento que a gente precisa passar, porque a gente precisa construir, gente, entendimento. A gente vai construir entendimento sobre algumas coisas importantes aqui. A primeira questão é: qual é o conceito de liderança? O que seria um conceito de liderança? Alguém tem uma ideia? Um influenciador. Um influenciador. Um líder é um influenciador. É isso? Liderar é influenciar? Eu acho que precisa ser um influenciador. Ok, o líder precisa ser um influenciador. Alguém tem uma ideia diferente? Tem habilidade. Ter habilidades. Como assim habilidades? Envolver. Oi? Convencer, ele tem que ser persuasivo. Ser líder significa persuadir pessoas, né? Convencer pessoas de alguma coisa. Como? Determinar estratégias. Confiança. Um líder precisa inspirar confiança. Mostrar o caminho, né? Ser proativo. Mostrar o caminho para Mostrar um caminho para um propósito. É verdade. Gente, olha só. Iniciativa. Eu costumo dizer assim, sabe, Liá? Iniciativa e terminativa. Eu vendo algumas coisas, fazendo outro dia, fazendo uma autocrítica, né, de algumas coisas na minha vida, eu falei, gente, meu problema não é iniciativa. Meu problema é terminativa. Esse é que é o grande desafio para mim, terminativa. Ou seja, terminar bem os projetos que eu comecei bem. Esse é o meu grande desafio, um dos grandes desafios. Quase todos os líderes grandes igual esse que apresentaram. Pode ser. Porque eles começaram, eu penso que eles começaram como líder por bem, e muitos deles desviaram para o lado do mal. Então, se eles tivessem parado aquele ponto, o negócio parou. Se vocês lerem, tem um livro que o Hitler escreveu chamado Mein Kampf. Mein Kampf. É assim que se pronuncia, não é? Mein Kampf. Se você ler aquilo, se arrancar a capa, você pensa assim, gente, quem é que está escrevendo esse livro aqui? Porque o que o cara fala aqui faz sentido. Se não me falha a memória, foi proibido até um ano e pouco atrás, na Alemanha. Era uma coisa assim. Ele tinha sido proibido realmente. Mas você lê aquele livro, você fala assim, gente, tem lugar que fala calhamaço, mas o certo mesmo é chumaço. É um calhamaço assim. Você fala assim, cara, faz muito sentido. E você acha que o Hitler era um homem com uma disciplina e com um cuidado com a vida dele invejáveis? Vegetariano. Os quadros que o Hitler pintava, sabia disso? Ele era um excelente artista plástico. Então, existem virtudes, talvez ele tenha começado... E outra coisa, viu, gente? Ele não aplicou um golpe de Estado, não. Ele subiu ao poder através dos caminhos democráticos que a Alemanha tinha naquele tempo. Ok? Tinha naquele tempo. E nem alemão ele era. Nem alemão, ele era austríaco. Bom, gente, é por isso
que nós vamos nos dedicar essa tarde a um conceito de liderança, que é um conceito de liderança que eu entendo que ele é um pouco mais amplo do que algumas coisas que vocês falaram aqui. E além de ser um pouco mais amplo do que vocês falaram aqui, eu acho que ele é muito prático e ele é aplicável ao contexto de igreja local. Então, olha só, se você quiser fazer observações a respeito desse conceito aí, eu acho que ele é um conceito amplo, ok? Ele é um conceito amplo, ou seja, ele enxerga a liderança sobre outros pontos de vista além desses que vocês colocaram. Ele é um conceito prático, ele é amplo, ele é prático, ou seja, ele não se perde em palavras muito difíceis e ele não abre tanto, ele é perfeitamente aplicável. Dá para a gente aplicar na nossa vida. E ele se aproxima muito da realidade de igreja local. Ok? Então ele é amplo, porque ele contempla várias áreas da liderança. Ele é prático, porque ele fala de coisas muito concretas que um líder executa. E ele é aplicável à igreja local exatamente por quê? Porque ele parte de pressupostos, ou ele inclui algumas questões que são normais entre nós cristãos. Por exemplo, quando ele fala de caráter, quando ele fala de habilidade, quando ele fala de serviço, ok? Esse autor é um autor que ficou muito conhecido no Brasil, e embora já tenha um tempo, nossa, deve ter um tempo, né? Um tempo, já deve ter, assim, que eu li pela primeira vez um livro dele, deve ter uns 15 anos por aí, 15, 16 anos, 2001, é por aí, viu, gente? É um tempo desse por aí, 2001 para cá dá quanto tempo? Tá bom, vamos deixar abaixo. Já tem muito tempo que eu li um livro dele, mas eu acho que se você encontrar um livro dele, se você ainda não leu, é um autor interessante você ler. James Hunter. Alguém já leu um livro dele? Com liderança mesmo? O foco dele é mais liderança. Como é que é o livro dele, gente? Gente, esse cara fez... Ele tem um livro que ficou muito conhecido, chamado O Monge e o Executivo. Sim. Ok? Já ouviram falar desse livro? Esse livro ficou muito conhecido. É uma ficção, ok? De um executivo que vai passar um tempo no monastério. Tá? E ali ele desenvolve, e a partir desses princípios, ele escreve vários outros livros sobre liderança. James C. Hunter, ok? Eu acho que é um cara também que vale a pena você ler. Beleza, gente? Anotaram aí essa recomendação? Leiam esse livro dele, O Monge e o Executivo. Gente, descobriu uma coisa fantástica. Presta atenção, fantástica. Não sei se já ouviram falar disso. Se chama Kindle. Não. Kinder Ovo eu conheço há mais tempo do que o Kindle. Pessoal, então imagina aquele movimento de ir lá comprar um livro, uma dificuldade, você ia lá, quanto custava um livro, estou falando da realidade do Brasil, né? Custava lá, para um livro como esse aí, de 200 páginas no máximo, você ia pagar R$40 quase. Você sabe o que significa R$40, meu irmão? R$40 é muito dinheiro. 20%. É muito dinheiro. Sabe quanto que uma diarista ganha? No Brasil, você sabe quanto que ganha um diarista no Brasil? R$120, R$130. Então faz as contas para você ver quanto é caro. Quanto é caro um livro de R$40. 40, tá? Mas escuta. Pessoal, baixa lá o aplicativo. Tem um aparelhinho chamado Kindle, que é um tablet para você ler. Eu não tenho o Kindle, o aplicativo, o aparelhinho. Se alguém quiser me dar, pode fazer uma surpresa para mim. Mas eu tenho no meu celular o aplicativo do Kindle, que também serve do mesmo jeito.
e você compra livro muito barato. E tem livro de graça naquele Kindle Unlimited, né? Chama, né? Aquele dicionário que o senhor passou aqui, ele é caro, acho que uns 300. É caro. $300. É obra de... E parece que não está sendo mais lançado. Depois eu tenho que ver. Mas onde eu quero chegar? Pega o Kindle, baixa lá no seu... Coloca lá no seu telefone e você vai comprar esses livros. Esse livro talvez você não vai pagar $5 por ele. É mesmo. Mas são usados, não? Não, você compra ele e ele fica no seu telefone. Não, os livros são novinhos também? Sim, não, eles são livros digitais. Eu também não gostava, mas quando eu vi que eu conseguia comprar por $4 um livro que no Brasil estava 120, eu falei, gente, gamei. Pessoal, dá para você riscar também nele. Sim, mas tem que ir outro aplicativo, então para Não, você risca nele mesmo. É interessante porque você lê, marca lá, e depois você pode ir numa parte que pega tudo que você marcou e já está lá separado para você. Gente, fantástico. Fecha o detalhe aqui. Então, pessoal, recomendo para vocês o Kindle, coloca lá no seu telefone, Kindle. Kindle. Se você puder comprar o aparelhinho, custa uma mixaria também, você compra. Baixa o aplicativo. Não quero comprar o aparelho. Baixa o aplicativo, porque tudo que você lê no aparelho, você lê no seu telefone. E tem um também que eu uso, que eu estou usando. Gente, estou super moderno, chama Play. Qual que é o do Google? Playbook. Tem um Google Play, é o Google Play de livro. É o Google Play de livro. Gente, é muito legal. Estou lá, não, me deu vontade de ler tal coisa. Você vai lá, compra um negócio, $2, $1, $5. Você lê, qualquer coisa que você for usar, você pode abrir. Super simples, gente, isso. Muito positivo, tá ok? O próprio iPhone tem uma coisa a mais que eu estou descobrindo agora. Você vê que, assim, eu sou uma pessoa bem contextualizada com essas coisas. Eu fiquei vibrando, a minha esposa falou assim, mas isso aí já não tem um tempo que existe? Gente, vamos lá, vamos embora. Ô, Natanael, agora que você chegou, vamos começar a aula, pessoal. O Nata chegou. Gente, então, vamos lá trabalhar o nosso conceito de liderança de hoje? Então, pessoal, esse conceito de liderança, como eu disse, amplo, prático e aplicável na igreja local. Olha só, pessoal, o que ele diz, que o James Hunter define como liderança. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas, para trabalharem entusiasticamente, visando atingir objetivos comuns, inspirando confiança por meio da força do caráter. Bom, gente, uma forma que a gente tem de entender um conceito é dividindo esse conceito. Então, para a gente entender bem essa ideia do Hunter, do que é liderança, por exemplo, a habilidade, ele não falou que é dom. Então, tem alguma coisa a aprender aí. Habilidade, então, não é dom, de influenciar pessoas, então não é mandar. A trabalharem entusiasticamente. Então, se você faz alguma coisa obrigado, você não está sendo bem liderado. Ok? A atingir objetivos comuns. Bom, se você não sabe quais são os seus objetivos, você está falhando como liderado ou alguém está falando com você como liderança. Inspirando confiança, inspirando não é exigindo. Líder não é quem bate na mesa e diz assim, eu que mando essa bagaça aqui. Confiança por meio da força do caráter. Tá, mas não é porque a pessoa manda? Então, por isso que é importante a gente ir fazendo tipo Jack o Estripador, dividindo, desculpe a piada, ok? Dividindo, misericórdia, Deus é mais, né, irmã Rose? É, isso aí. Deus é mais, só minha mãe que eu me lembro falando isso. Deus é mais, meu filho, minha mãe fala desse jeito. Deus é mais. Antes ela falava assim, sagrada face. Quando nós éramos católicos. Gente, olha só. Vamos então trabalhar bem esse conceito de liderança do Hunter? Então, gente, a primeira coisa que o Hunter diz, olha só,
Primeira coisa, deixa eu arrumar esse negócio aqui. A primeira coisa que o James Hunter diz, pessoal, é que, olha só, liderar é uma habilidade. Bom, vamos lá. Segundo James Hunter, liderança é uma habilidade. Bom, em que essa ideia de liderança como uma habilidade pode gerar um confronto com aquilo que nós entendemos normalmente na igreja sobre o que significa liderança? Por quê? Porque normalmente nós, na igreja, e quando eu falo igreja, eu estou falando da The New Life apenas, não. Estou falando na cultura cristã evangélica, especialmente brasileira. Porque, embora não estejamos no Brasil, reproduzimos aqui a cultura evangélica não americana, brasileira. Ok? Pois bem, porque é desse jeito que nós aprendemos a pensar, isso é normal. Então, gente, olha só, em que essa ideia de que liderar é uma habilidade entra em choque, vai de encontro, olha só, hein, você aprendeu uma coisa, vai de encontro e não ao encontro. Sacou? Quando algo vai de encontro, vai contra. Quando algo vai ao encontro, vai para ficar junto. Então, Senhor, que o Senhor vá agora ao encontro das necessidades do meu irmão. Nunca que o Senhor vá de encontro, ok? Bom, então, gente, olha só. Em que isso vai de encontro com a cultura evangélica brasileira? Nós temos conosco a seguinte perspectiva. Tem gente que nasceu para isso. Já escutou alguém dizer isso? Já. Fulano de tal nasceu para aquilo. Bom, quando eu digo que alguém nasceu para alguma coisa, eu estou querendo dizer o quê? Por exemplo, eu olho o Benjamin e vejo que ele, sei lá, vou dar um exemplo, nasceu para a música. Ou vou falar aqui do Emanuel. Eu olho o Emanuel e vejo ali o Emanuel cantando, tocando e tal, e enfim, nasceu para aquilo. Bom, gente, é tipo Romário, né? Nasceu Romário, né, gente? Romário, ó. Nasceu para aquilo. O que isso significa? Pessoal, isso aqui é sério. O que isso significa? Significa que eu estou partindo do princípio de que o Emanuel toca e que ele desempenha aquela função que ele está desempenhando ali durante o culto, como resultado de algo que foi dado a ele como uma dádiva. Ele recebeu aquilo como um dom. Alguém deu aquilo para ele e ele faz do jeito que ele faz, por quê? Porque alguém deu aquilo para ele. É algo inato. É algo que nasceu com ele. Não foi ele quem procurou aquilo, é uma característica que veio com ele. Ok? Nós poderíamos chamar isso, dizer que essa é uma visão determinista da liderança. Ou seja, algumas pessoas foram predestinadas para liderar. É isso que nós estamos dizendo. Não, fulano nasceu para aquilo. Eu estou dizendo, então, que fulano de tal foi predestinado. Ou seja, a pessoa que deu a ele, então, esse dom da liderança, deu esse dom da liderança dizendo, você será um líder, ponto final, acabou, já era. Então, existe muito, na nossa mentalidade, gente, na nossa mentalidade cristã, evangélica, existe muito dessa coisa chamada determinismo. Eu queria que você escrevesse essa palavra aí. Determinismo. Então existe muito esse determinismo, que diz que algumas pessoas foram então taxadas na eternidade. Deus diz, o fulano vai liderar, ponto final, e acabou.
Mas, gente, olha só, cada vez mais já se aceita, ou já é assim um consenso. Qual é o consenso? A liderança é uma habilidade. O que significa que liderança é algo que você aprende a fazer. É algo que você desenvolve. Por isso que a gente diz aqui, ó, que liderar é uma capacidade aprendida ou adquirida. É uma habilidade. Como, por exemplo, gente, andar nessa coisa aqui, ó. Quando eu vejo um cara andar num negócio desse, gente, eu digo, esse cara merece meu respeito. Pilotar um avião não é tão difícil quanto andar nesse negócio ali. Tem um cara aqui, o Mauro, ele anda, quando entra nele, ele anda no negócio. Olha aí, o cara é doido. Fica assim, Tá vendo? Mas então, será que esse cara nasceu sabendo? Claro que não. Do mesmo jeito a liderança, pessoal. Olha aqui para mim. Do mesmo jeito a liderança, assim como andar de monociclo, é algo que se pode desenvolver. Gente, hoje já se fala muito. Existe um conceito, por exemplo, nós crescemos no momento, a maioria de nós, salvo assim raríssimas exceções aqui, talvez os mais jovens entre nós, já receberam um pouco de uma educação um pouco diferente na escola. Mas nós nascemos muito, nós fomos educados num tempo em que se pensava muito assim, como é que é o seu cérebro, né? Então você fazia, eu já fiz teste de QI na escola. Eu já fiz teste, eu me lembro quando eu estava no ensino médio, na minha época se chama, aí eu já vou chegar lá. Na minha época se falava segundo grau, depois mudou para ensino médio, né? Então eu já fiz teste para ver qual que era a minha, o que eu ia ser quando eu crescesse. E eu fiz um teste vocacional, etc, etc. Então é assim, então eu já estou arranjado, faz meia dúzia de perguntas, então tá aqui, ponto final, acabou. Hoje já se trabalha de forma muito diferente. Já se parte do princípio que mesmo que haja algumas pessoas que por características neurais, elas tenham mais ou menos dificuldade de trabalhar com raciocínio lógico matemático, porque o QI não mede se a pessoa é inteligente. O QI mede um parâmetro de inteligência, que é o raciocínio lógico matemático. Nós crescemos numa época, a maioria de nós, em que uma pessoa com QI elevado recebia um carimbo bem-sucedido na vida. Só que o mundo foi mudando e cada vez mais foi se percebendo que raciocínio lógico-matemático, por avançado que fosse, não era suficiente para a pessoa desenvolver papéis de liderança. Ok? Então, hoje já se trabalha com uma gama muito maior de parâmetros para identificar uma pessoa com propensão ou não a cargos ou não de liderança. E aí entra um conceito que não é muito recente, mas ele faz parte assim, chamada plasticidade cerebral. O que algo tem a ver com plasticidade, gente? Ok? Ainda que nós tenhamos algumas características neurais pré-arranjadas, cada vez mais se sabe que com treinamento, com dedicação, com desenvolvimento, você pode então contar com uma flexibilidade do seu cérebro. Uma certa flexibilidade. Você pode se adequar e desenvolver habilidades muito sofisticadas que antigamente alguém olhar e dizer assim, não, fulano de tal nunca vai dar conta disso. Então, cada vez mais se sabe que a gente não necessariamente nasceu para liderar e que as habilidades que formam esse conjunto maior chamado liderança podem ser adquiridos.
Tanto é, gente, que essa coisa do QI, né? Tanto é que há muito tempo atrás, um camarada fez muito sucesso, fez muito sucesso, hoje nem tanto mais, mas o que ele coloca naquela época foi uma coisa que fez muito sentido e que hoje é um consenso, hoje não é mais novidade para ninguém. A ideia de que a gente não pode falar mais de uma pessoa inteligente. A gente vai ter que falar de uma pessoa com uma inteligência. Porque, na verdade, existem várias inteligências. E o QI mede uma inteligência só, que é o seu raciocínio lógico-matemático. Mas e aquela pessoa que não tem um raciocínio lógico-matemático tão acurado, mas ela tem uma profunda habilidade, por exemplo, de estabelecer relacionamentos? Ela tem uma profunda habilidade de lidar com gente. Não, ele não é o cara que faz conta. Ele não é o cara que planeja. Ele não é o cara que lida com os gráficos. Ele não é o cara que sabe da contabilidade. Mas, sem sombra de dúvida, ele é o cara que todo mundo gosta dele. É o Bolsonaro, então. Gente, alguém tem um café para esse menino aqui? Ele estava dormindo, acordou agora. Ele acordou aqui agora na minha frente. Ele... Olha a cara do anjo para ele como ele for do Bolsonaro. Irmã Marli, isso, apacenta o cordeiro aí, apacenta o cordeiro. Então, olha para cá. Pessoal, sério agora. Vamos lá. Gente, prestem bem atenção ao que eu estou dizendo para você. A conversa está ficando meio abstrata demais, mas perceba, gente, eu já passo para a senhora, viu, irmã Marli? Perceba, isso aqui é importante. Porque aqui, além de ter líderes, aqui tem pais. Aqui tem futuros pais. Que, claro, com certeza, é lá que eu vou chegar já. Então percebam bem, meus irmãos. Então, nós ainda estamos, nós aqui, ainda temos uma visão muito determinista de quem nós somos. Não, eu não nasci para liderar, eu não nasci para aquilo, eu não nasci para aquilo outro. E esse conceito, eu gostei dele, ele é importante porque ele trata a liderança como uma habilidade, algo que você vai desenvolver. Aí eu peguei e falei para vocês, então, que talvez a inteligência do fulano, ele não seja tão bom como com raciocínio lógico-matemático, mas ele é bom com fazer relacionamentos. Ele tem uma capacidade de estabelecer relacionamentos, ou seja, ele tem uma inteligência, que não me lembro agora o termo, mas que é uma inteligência social ou relacional mais aguçada do que os outros. Com facilidade de aprender algo novo. Bom, tem aquelas pessoas que têm outros tipos de inteligência. Por exemplo, aí, gente, isso é uma teoria chamada... Não me lembro agora. O senhor já ouviu falar no PI? Não. Programa de inteligência. Não. Isso era muito aplicado para candidatos de grandes empresas. E desse PI, né, que saiu daqui, foi do Brasil na época, se fazia... eles respondiam enorme questionamento e saía um gráfico daquelas respostas. Que a gente saberia distinguir a habilidade dele. Sim. Para que ele era bom. O que ele poderia se sobressair. Isso há long time. 30 anos atrás eu já fazia o PI. Pois é. Hoje não, já de uns anos para cá, existe a coisa das inteligências múltiplas. Depois, anote aí, depois você vai pesquisar sobre isso. As inteligências múltiplas, que é o Neil Gardner, eu esqueci o nome dele. O sobrenome do cara é Gardner. As inteligências múltiplas. Começou com 6 inteligências, aí ele foi descobrindo mais 2. Então tem cara que o cara não é bom de conta, mas o cara é fera para relacionamento. O cara é ruim de relacionamento, de se conectar com pessoas, mas ele tem uma capacidade de traduzir o pensamento dele fantástica, ou seja, ele tem uma inteligência na área de comunicação. Como é que é o nome do cara? Eu esqueci, o primeiro nome é Gardner. As inteligências múltiplas do Gardner. Não sei se é Neil Gardner, alguma coisa assim. Os ok? autistas têm muito isso, né, pastora? Essa linha. Olha,
Eu não sei nem o que dizer sobre os autistas. Eles têm Mas, por exemplo, eu sei de uma criança autista que quando os pais descobriram, os pais não falam inglês, não leem inglês, mas quando os pais descobriram, o menino falava inglês e lia inglês. eles Eu estou falando de um menino de 6 anos. sempre eles têm uma coisa que Filhos de... sobressai neles. Sim. Enfim, gente, nesse sentido, o que nós levamos em consideração, então, na nossa ideia de liderança ou naquilo que está sendo proposto aqui pelo Gardner? Ninguém nasceu para liderar, ou seja, então, isso é uma coisa que todos nós temos a possibilidade de desenvolver. E como toda habilidade, essa habilidade pode ser desenvolvida. E não apenas desenvolvida, ela pode ser adquirida. Existe diferença entre dizer que uma habilidade pode ser desenvolvida e uma habilidade pode ser adquirida? Porque adquirido é algo, Marcela, que você não tem. Então, de alguma forma, você vai adquirir, ou seja, você vai aprender. Qual que é a maneira que nós temos de adquirir uma habilidade? Eu tenho que aprender. Eu tenho que praticar, eu tenho que conhecer os fundamentos, então eu tenho que aprender. Então, primeiro, isso aqui significa que você pode aprender a liderar. Segundo, você que já sabe liderar, você pode desenvolver a sua habilidade de liderança. Então, isso aqui são duas coisas importantes. Liderança é algo que pode ser adquirido, ou seja, eu posso estar zerado e posso aprender. E ao mesmo tempo que eu posso aprender, eu posso desenvolver o que eu aprendi. Então, esse é um paradigma, gente, de liderança que nós vamos trabalhando no decorrer da nossa disciplina. Irmã Marli, sua pergunta, querida, desculpa a demora. Não, era só, vou continuar no QI lá. Hoje é possível a criança sair do hospital, já o médico falar o QI da criança? Não tenho ideia, não sei responder a senhora, não. Eu não sei responder. Acho que não. Acho que não. Mesmo porque, a irmã Marli, essas questões referentes assim à neurociência e tal, além de ser uma coisa que eu não conheço, eu sei que se considera muito assim, num determinado... A minha esposa pesquisa muito isso, ela gosta muito disso. E eu tenho aprendido com a Denise, ela tem escutado, visto, sei lá, lido, mais escutado, né? Que, por exemplo, existe uma determinada idade na qual a criança chega, e digamos, ou o jovem, não me lembro se é adolescente, em que o cérebro dessa criança está amadurecido. Algumas coisas já se sabe. Por exemplo, que uma criança, ela tem lá uma quantidade gigantesca de sinapses. O que são sinapses? São ligaçõezinhas entre os neurônios. E que com o passar do tempo, algumas dessas sinapses, algumas dessas redes entre os neurônios, aqui, elas não vão sendo utilizadas. E se elas não vão sendo utilizadas, elas vão ficando inativas. É como se elas fossem atrofiando. Agora, é claro que, o que significa então? Que quando a pessoa é criança e ela tiver um estímulo adequado do maior número possível de áreas da vida dela, ela vai desenvolver o maior número possível de habilidades. Gente, é por isso que os nossos filhos aprendem inglês. Rápido do jeito que aprende. Por quê? Porque ainda tem umas sinapses a mais neles lá, para a área de línguas. Nós, no tempo que a gente tinha um monte dessas sinapses, nós ficamos só no português. Entendeu? E agora nós estamos tendo que tentar dividir as sinapses que estão aplicadas ao português, dividir com outras coisas, outra língua. Então isso aí já se sabe. Mas eu não seria a pessoa mais adequada para responder a sua pergunta especificamente sobre isso aí, não, tá? Ok? Gente, olha só. Oi, querido. Eu creio que não pode determinar, não, porque fatores externos contribuem com a questão da sinapse. Uhum. O que seria? Uma pessoa ela pode nascer com um supercérebro, mas durante a vida o uso de drogas, alcoolismo, claro, interfere de maneira direta. Um ambiente familiar opressor, um ambiente familiar opressor que restringe a criatividade, por exemplo.
Com certeza. Muito obrigado pelo seu acréscimo, viu, Sander? Nesse sentido, gente, olha só a colocação do Hunter. O dicionário define habilidade como uma capacidade aprendida ou adquirida. Claro que nem todo mundo pode jogar basquete como Michael Jordan. Nem gente, então, olha só, você lembra que o Michael Jordan, naquela época, algum tempo atrás, já ouviram falar de um jogador chamado Michael Jordan? Ok, então tá bom, só os mais antigos, né? Como Michael Jordan, tocar piano como George Winston, jogar golfe como Tiger Woods, que eu nem sei se ainda joga golfe hoje, ou pilotar um carro de Fórmula 1 como Michael Schumacher. Mesmo assim, a maioria pode jogar basquete ou então aprender a jogar basquete, tocar piano, não serei um pianista fenomenal, mas posso aprender a tocar piano, posso jogar golfe e pilotar um carro de forma mais eficiente do que faz atualmente. Por quê? Porque nós adquirimos e desenvolvemos habilidades. E eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Existem muitas mudanças importantes, aconteceram muitas mudanças importantes nos últimos 10 anos, e tem muitas outras acontecendo ainda. Eu definitivamente acredito que esse paradigma de eu não nasci para, ou eu me recuso a desenvolver essa habilidade, isso não é para mim. Para mim, isso é suicídio. Isso é suicídio. É claro que eu não preciso saber tudo. Mas existem determinadas coisas, por exemplo, nós como pais, para continuarmos com uma comunicação minimamente próxima com os nossos filhos, nós vamos ter que aprender um jeito novo de nos comunicar. Ponto, fato. Aquela coisa de dever de casa do jeito que nós fazíamos antes, É igual namorar antigamente, acabou só catando feijão pro sogro. Não, mas aí tem coisa que tem que voltar. Né, Erli? Principalmente para quem tem filha. Já começou a relativizar tudo. Aí agora você cata pra mulher, né? Gente, olha só. Então, pessoal, algumas questões aqui complicadas, você tem que tomar cuidado. Umas coisas aqui que você tem que tomar muito cuidado. Opa, deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Eu fiz alguma coisa de errado aqui. Ok. Algumas coisas, então, que você tem que tomar muito, muito cuidado. Agora não está aparecendo ali, por quê? Ok, agora vai aparecer. Ok, muito bom, agora vai aparecer. Gente, olha só. Algumas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não diminuir, ou seja, para a gente não carregar essas visões reducionistas aí, então, de liderança, ok? E uma das coisas que nós temos que tomar cuidado para que a gente não reduza, não diminua o nosso conceito de liderança, é a ideia de que liderança é a habilidade de mandar. Então, o que é um líder? Um líder é o cara que manda, que foi o padrão no qual nós fomos educados, a maioria de nós fomos educados. Então, o que é o líder? Líder é o cara que nasce para mandar. É o cara que sabe mandar, etc, etc. E aí o conceito de liderança do James Hunter continua. É uma habilidade, ou seja, eu adquiro e desenvolvo, mas é uma habilidade para quê? Para influenciar ou de influenciar pessoas. Liderança é influência. Bom, nós vamos aprofundar essa ideia aqui. Liderança não é mandar. Liderança é influência. Então, por exemplo, algumas noções que tornam a nossa liderança uma liderança menor, uma liderança pequena. Então, o que é liderar? Liderar é designar tarefas e gerenciar. Então, eu sou o líder de vocês. Eu olho assim e digo assim, bom, liderar então é designar tarefas e gerenciar. Veja bem, nós precisamos limpar esse negócio aqui. Erli, Marcela, Irmã Rose, vocês limpam.
nós precisamos mover aquelas cadeiras. Sander, Juninho, Leandro, vocês removem as cadeiras. E o resto? O resto, uma parte vai lavar o banheiro, outra parte vai fazer aquilo. Então, isso é liderança. Então, eu estou aqui exercendo liderança. Designar tarefas e gerenciar. Então, meu trabalho, nessa perspectiva de liderança, é colocar cada um de vocês para fazer uma coisa, e agora eu vou chegar perto do Erli. Erli, não sei mais o que eu vou pedir. Erli, Marcela, irmã Rose, como é que está aqui o chão? Está bem limpinho o chão? Está limpinho? Tá. Irmã Marcela, aqui ficou uma sujeirinha. Agora deixa eu ver. Ângelo, Leandro, vocês não estão carregando. Então, esse é o trabalho da liderança. Na verdade, essa é uma ideia, gente, muito apequenada do que é a liderança. Esse conceito de liderança é um conceito de liderança que governou a mentalidade da geração anterior. Ninguém nessa geração faz mais nada pura e simplesmente pelo fato de você mandar. Faz o seguinte, tá aqui, tem o Juninho, que eu sei que é parte da liderança de jovens, a Sara, acho que é parte da liderança dos jovens, né? A Vanessa trabalha com os adolescentes. Mas vou pegar vocês dois que eu sei e você que faz parte da liderança dos jovens. Sobe lá em cima na plataforma com todos os jovens dessa igreja num culto. Aí vocês subam lá em cima na plataforma, chama o Léo e fala assim, pessoal, tá aqui, ó, o Léo é o nosso líder de jovens. Não vou nem pegar o Léo, vou pegar o pastor Eliseu, que é o nosso pastor presidente. Então o pastor Eliseu, nosso pastor presidente, está convocando todos os jovens para estarem aqui amanhã para fazer evangelismo na praça, que seja, ou para ajudar a limpar a igreja, é uma convocação, o pastor presidente, junto com os líderes de jovens, está convocando vocês para estarem aqui. A senhora acha que essa turma vai aparecer? Sabe por que não vai aparecer? Presta atenção, calma. Antes de você chamar, eu estou dando um exemplo dos jovens, mas eu poderia usar, por exemplo, o Ministério das Mulheres. Sabe por que não vão aparecer? Porque essa linguagem de convocação faz parte de um paradigma, de uma mentalidade que afeta o seu e o meu jeito de pensar. Os seus filhos e os meus filhos estarão se lixando para as convocações que forem feitas a eles. Porque esse não é o paradigma que vai movê-los. Não adianta mais. Se você vai ficar com essa linguagem de porque tem, você vai ficar sozinho. Essa linguagem que eu disse aqui agora há pouco, gente, seja na igreja, seja no trabalho de vocês, na empresa, e até mesmo com os filhos de vocês, com os nossos filhos, ela não vai funcionar mais. É como se você estivesse falando inglês para gente que só entende grego. Para gente que só entende grego. Então, olha só, liderar é designar tarefas e gerenciar. É um pensamento equivocado. É um pensamento equivocado que torna você um líder menor. Gente, eu não estou dizendo que nós temos que tolerar a rebeldia. Não é disso que eu estou dizendo, não é disso que eu estou falando aqui, não. Eu estou falando de linguagem de liderança. Tá bom? Depois. É um pensamento o quê que você falou? Eu não me lembro. Juro por Deus que eu não me lembro agora. A minha memória curta é muito ruim, equivocado. Então, algumas questões aqui, ó. Liderar é só colocar as coisas e as pessoas nos seus devidos lugares. Isso daqui gera um nível de liderança distante. Pastor, perdão, mas eu não sei se eu escutei. Qual a melhor maneira de convocar um grupo de pessoas para... Não convocar. Essa linguagem de convocação, ela só existe dentro das Forças Armadas. Falou da melhor maneira? Não, nós vamos chegar lá. Eu já vou chegar à ideia da influência. Vou botar aqui, falar para convocar não existe mais. A ideia da influência. Vai chegar lá? Sim, existe um argumento, existe uma... Gente, se eu preciso... Olha a palavra, Erli. Olha a palavra. Se eu preciso, Erli, mobilizar. Isso. Ok, Erli? Você acha que isso aqui é diferente de convocar?
É, muito. Na prática, Claro que é. Convencer. Claro que é. Porque uma convocação é uma exigência. É uma ordem. Eu olho para vocês como meus liderados e eu posso partir do paradigma da convocação. Gente, foi o paradigma que nós fomos criados. Ele funcionou por um tempo. Pode até funcionar com a gente. Mas ele não funciona mais com outras gerações. Então, se eu preciso mobilizar vocês, ou seja, eu tenho um projeto, preste atenção, eu tenho um projeto. Qual que é o meu projeto? Arrumar esse negócio aqui que eu esqueci o nome, esse espaço. Eu não posso mais, como líder de vocês, então, líder aqui da congregação do basement. Então, eu não posso mais dizer, pessoal, é assim, nós estaremos aqui, eu estou convocando vocês. Vocês não vão aparecer, ou pouquíssimos vão aparecer. Agora, eu posso desenvolver, Erli, uma série de estratégias que farão com que vocês se sintam, que farão com que vocês, eu já estou adiantando uma coisa, peraí, farão com que vocês, primeiro, tomem conhecimento da necessidade, segundo, se sintam parte do problema, terceiro, se sintam parte da solução e, por último, estejam sensíveis para responder de forma positiva a isso. O caminho é mais complexo. Antes eu dava uma ordem, por quê? Porque o pensamento é mais simples. O pensamento é mais simples. Agora eu preciso percorrer um caminho mais longo. Não porque agora, como líder, Erli, eu te convoco. Agora, como líder, o meu trabalho é mobilizar você. E para mobilizar você, para participar comigo de um problema, de uma solução de um problema, você precisa conhecer o problema, você precisa estar sensível ao problema, você precisa se ver como uma solução do problema e você precisa se sentir como afetado, você precisa estar sensível, se comover com o problema. Esse é o caminho. Entende isso, gente? É por isso, pessoal, presta atenção aqui, é por isso que sabe o que está acontecendo? As reuniões dos crentes na rua, no Brasil, estão ficando pequenininhas, porque os crentes já são convocados. Enquanto a marcha gay, os caras estão percebendo algumas coisas e estão fazendo essa volta. Estão informando você o ano inteiro sobre a causa deles. O tempo todo eles estão falando sobre preconceito, etc, etc, etc. Eles estão mostrando gente que sofre por causa disso. Eles estão tornando você sensível. Olha só, bichinhas também amam, não é verdade? E tal, etc. E aí é claro que quando eles disserem, pessoal, vai ter um grande encontro para todo mundo que pensa desse jeito. É claro que a galera vai. Até as mães deles, eles estão... Por que a galera vai? Porque eles entenderam que houveram mudanças profundas no paradigma dessa geração, no jeito de pensar dessa geração. Vocês entenderam a diferença? Eu sei que quando eu falei aqui sobre essa coisa da convocação, gera um arrepio nas costas. Pô, como assim então ninguém vai? Então todo mundo é rebelde? Não, filho, não é que é rebelde, é que a linguagem foi modificada. Por isso que aqui os líderes de ministério, vocês que lideram o ministério que estão aqui, vocês têm que mudar a linguagem de vocês. Tem que mudar essa linguagem de vocês. A gente faz a coisa do jeito errado, porque não fala a linguagem certa, o povo não comparece e a gente ainda malha o povo ainda. Eu aprendi uma vez, eu estava sempre falando, eu e o pastor Lizoso, quando a gente está conversando, ele falou assim, Linda, você sabe qual que é o problema? Pastor, o problema é aquela pecinha. É o nosso jeito de liderar. Ok? Por isso assim, gente, é uma decisão, é uma habilidade. Então eu tenho que construir um caminho certo. Esse caminho é uma volta maior, mas ele vai fazer sentido logo, logo, que eu falei. Falar da necessidade, etc, 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 etc. Ângelo, você quer fazer uma... Porque eu acho que o resumo disso aí que você falou, o senhor falou, pastor Lino, é simples. A pessoa, para vir com você mobilizada por uma causa, ele tem que se sentir parte dela. Simples assim. Claro. Porque se ele não se sentir parte, ele não...
Ele pergunta para si próprio, por que eu vou? Isso. E ainda que ele vá, Ângelo, o nível de engajamento dele é pequeno. O nome disso é engajamento. Ele às vezes vai estar lá só por estar, ele não está preocupado. Sim, exato. Não houve engajamento. Isso aí. Gente, outra ideia errada é que para liderar, eu preciso de um cargo de liderança. Eu diria para vocês, gente, eu quero que vocês façam essa observação aí. Liderança é muito mais uma postura do que um cargo. Ok? Vocês querem fazer essa anotação aí? Se não quiser, vai ter que fazer agora. Oi? Eu já esqueci o que eu falei. Qual que é a sua pergunta? Não. Ok. Liderança, irmã Rose, não é um cargo que a senhora ocupa. É uma postura que a senhora adota. Poxa, agora ficou até bonito, hein, gente? Dá até para colocar no Twitter essa frase aí, tá? Aí você diz assim, de quem que é essa frase? Ah, essa frase aqui é um provérbio chinês. Vocês já sabem, né, gente? Quando vocês não souberem quem falou uma coisa, você diz que é um provérbio chinês, ou se é uma frase gospel, foi o Spurgeon que falou. É sempre assim. A gente adota. Vocês sabem, né? Vocês sabem, né? O que eu ia falar? Pessoal, deixa eu só fazer uma distinção com vocês importante. Uma distinção importante aqui, que é a distinção entre liderança como cargo e liderança como postura. Eu diria que a liderança como cargo se baseia no poder. E a liderança como postura se baseia na autoridade. Ok? Então, liderança como cargo. Por que vocês têm que me obedecer? Porque eu que mando nessa bagaça aqui. Eu que mando aqui. Pronto. Por que vocês têm que me... vamos supor que amanhã eu sou o líder do louvor amanhã aqui da igreja. E aí tá o pessoal do louvor, gente, por que vocês têm que... Vão mudar tudo agora. Agora vai ser diferente. Vamos mudar esse louvor todo aí. Anderson, mas por quê? Não, porque o pastor Eliseu mandou, eu sou o líder aqui. O pastor Eliseu é o presidente da igreja, ele me deu autoridade aqui, me colocou nesse cargo. Tá, Linderson, mas você já fez isso aí quantas vezes antes? Quantas vezes você já liderou um grupo de louvor e fez essas mudanças aí e viu essa mudança dar certo? Você está se rebelando contra mim, cara. Linderson, vem cá. Você já leu em algum livro alguém fazendo isso daí que você quer fazer e deu certo? Então eu digo, não interessa. O pastor presidente me colocou como líder do louvor, eu sou o líder dessa bagaça. Gente, isso é cargo. Isso é cargo. E por que o grupo de louvor vai me obedecer? Porque eu tenho poder. Se não obedecer, eu tiro do louvor. Simples assim. Agora, a liderança baseada em postura, ela é muito mais linda porque ela independe de cargo. Vou dar um exemplo para você. Gente, existem pessoas com posturas tão lindas no meio de um grupo, que aquela pessoa não manda no grupo, ela não é líder, ela não é vice-líder, ela não é terceira líder, ela não é secretária, ela não é tesoureira, ela não é nada. Mas, pelo posicionamento dela, ela exerce uma influência tão grande naquele grupo, que mesmo que ela não seja a pessoa que mande, ela é a pessoa que tem autoridade. Olha o que eu estou dizendo. Ela não é a pessoa que manda, mas ela é a pessoa que exerce autoridade. E essa autoridade, ela é posta com mansidão, vamos dizer assim? Sim. Com palavra mais... Eu vou explicar já, ô Miguel, o que é essa autoridade, o que é essa autoridade que eu tô mencionando aqui.
Deixa eu passar aqui. Oh, man, tá dando um probleminha aqui. Ok. Já eu menciono para você do que eu estou falando. Só quero continuar esse raciocínio, que eu ia dizendo que a pessoa... A ideia é falar que a liderança, ela independe de um cargo. Porque o cargo, quando você lidera a partir do cargo, provavelmente você está liderando a partir do poder. Faz por quê? Porque agora o líder sou eu. Eu sou o gerente desse negócio. Eu que mando. Agora, quando você exerce, ao invés de ocupar um cargo, você exerce uma postura de liderança, você tem a possibilidade de influenciar de tal forma aquele grupo que chega o momento que você tem autoridade naquele grupo. Para pensar bem o seguinte, gente. Só cortar o seu perdão por cortar o seu, mas eu estou dizendo isso aí. Sobre liderança, isso tudo serve em relação só à igreja ou para a área de empresa em geral? Eu estou trabalhando com princípios que são gerais. Porque assim, Erli, tem aquele camarada, por exemplo, que trabalha lá na sua equipe, que ele é só um ajudante. Ele é só um ajudante. Mas, às vezes, ele é um ajudante com um posicionamento tão sábio, tão eficaz, tão significativo para o trabalho, que você está lá, tem 30 anos que a sua companhia faz daquele jeito, Erli. O cara vai falar assim, ô Erli, vamos assim, vamos assado? Não, mas isso aí não... Pô, Erli, será, hein? Será? E ele vai construindo de tal forma com você que ele é só um ajudante. Mas daqui a pouco, Erli, ele redefine toda a maneira de você trabalhar. Ele impôs entre aspas, ele imprimiu, é a palavra certa, ele imprimiu, que ninguém impõe, ele imprimiu uma influência sobre o trabalho de vocês, que quem manda é você, porque você é o dono. Ok? Ok. Mas as pessoas estão trabalhando agora muito mais do jeito dele do que do seu. E o seu trabalho como dono é fazer o quê? É se alegrar por ter na sua equipe alguém com uma influência tão positiva. Por quê? Porque você pode ter até o cargo, mas você não tem influência. Você pode ter até o poder, mas você não tem a autoridade. As pessoas também acabam até sendo rude, né, no certo de palavra. Pode ser. As pessoas dizem assim, olha, é normal, olha, Daniel, lá no Egito, quem tinha o poder era o faraó. Mas a autoridade estava sobre José. Isso me lembra, pastor, uma época que o líder, ele era para delegar, e aí, anos depois, começou a vir o feedback. Feedback, Aí começou a criar essas... É interessante, né? Como coisas tão básicas para a liderança, para nós hoje, foram em algum momento introduzidas, etc, etc. Entende isso? Né? Gente, uma coisa, por exemplo, que não existe mais nas empresas, pelo menos nas empresas que estão influenciando por aí, é aquela coisa que existia naquelas empresas antigamente, que era organograma. Você entrava na empresa e sabia exatamente quem é que estava em cima de você. Pastor, se for para ensinar, igual o mais da nossa época ensinava, nos dias de hoje ele seria ignorante, a palavra certa. Muitas pessoas seriam tidas como ignorantes, infelizmente. E hoje eles adotaram um jeito mais fácil de lidar com o ser humano, com mais inteligência. Não é? Exatamente. Um caminho, é o que eu estou chamando da linguagem, Miguel. É a linguagem que essa geração entende. Agora a gente olha aqui para mim. Por exemplo, há quem diga, olha, Faraó é quem tinha o poder. Mas quem é que determinava os rumos do Egito? Era o José. O Daniel estava lá na Babilônia, tinha lá o Nabuco. O poder estava com o Nabucodonosor, ele era o cara da caneta. Mas quem é que gerava influência, quem é que tinha autoridade? Era Daniel. Verdade. O Saul era o rei. Entende? Entende. Mas o povo saía para a rua para celebrar as vitórias de quem? Então você começa a perceber que faz muito sentido
a gente perder essa ideia de que liderar é um negócio que eu faço a partir de um cargo. Eu posso ser simplesmente um ajudante da companhia do Erli e exercer muito mais influência sobre a companhia do que o próprio Erli. Se, é claro, o Erli for só, além do dono, se ele for só o cara que manda e não o cara que lidera. Mas tem gente que se acha isso ameaçado. Bom, aí é um outro problema que nós vamos ver já já. É um outro problema que nós vamos ver já já. Por quê? Porque liderar não é coisa para guri. Liderança não é algo para... Liderança é como um casamento. Casamento não é para criança. Casamento não é para guri. Eu gosto do significado da palavra orgasmo. Não porque diz respeito ao orgasmo apenas, né? Mas porque orgasmo vem da palavra organ, que significa maduro. Maduro. Liderar é para gente madura. Não necessariamente a pessoa que tem muita idade é madura. Porque pode ser que o Erli seja dono da companhia há 30 anos. E ele perceba naquele garoto que entrou e que está influenciando aquelas pessoas, ele se sinta inseguro e boicote aquele menino. Boicote o potencial daquele menino. Entende isso? Pode ser. E aí, quem que é o garoto, o verdadeiro garoto da situação? É o menino? É o Erli. O Erli é a criança que, embora seja dono há 30 anos, não amadureceu ao ponto de saber liderar um líder. Saber direcionar ou mobilizar o talento de alguém para um bem comum, que no caso é a entrega do serviço do jeito que tem que ser, no menor prazo, com menores custos e em segurança. Então o garoto aqui é o Erli, por exemplo, né? Aqui no nosso caso. Então, gente, perceba. Por isso que liderança é habilidade de influenciar pessoas pela força do caráter. E essa coisa da influência. Liderança é influência. É por isso, gente, aí, Erli, nós chegamos agora naquela parte que nós estávamos conversando aqui da convocação, eu convoco, eu mando, eu exijo que você esteja aqui. Aí é que existe uma mudança. É porque eu esqueci como é que fala em português, porque eu também não sei como é que fala em inglês. Esqueci como é que fala em português, porque eu também não sei como é que fala em inglês, não. Também não sei, não. Lá em Minas a gente diria que é negociar, ok? Vocês entenderam, os mineiros entenderam? Tipo, ele negociou, assim. Então, ficou perfeito. Gente, olha só. Eu preciso... Voltando. Gente, então olha só. Habilidade de influenciar pessoas pela força do caráter. Então agora, gente, o que acontece? A gente muda de linguagem. A linguagem não é de convocação. A linguagem é de mobilização. Eu mobilizo, eu aciono o seu talento, eu aciono a você para servir em torno daquilo. Nem sempre, pessoal, olha só, nem sempre as pessoas vão trabalhar, vão fazer, né? Nem sempre os resultados desejados serão alcançados por meio do convencimento puro e simples. Por exemplo, Erli, olha esse chão. Você acha que esse chão está sujo, Erli? Sim, pastor, está sujo. Você acha que é importante limpar o chão, Erli? Sim, eu acho que é importante limpar o chão. Erli, então por que você não limpa? O Erli não precisa só estar convencido de que o chão tem que ser limpo. Ele tem que, primeiro, se sentir afetado pela sujeira do chão. E depois ele tem que se ver como parte do problema e da solução. Por isso que a gente diz que não basta simplesmente convencer.
Ó, gente, quantos problemas você sabe que existem? Vou dar um exemplo. Quantas áreas vocês acham que vocês sabem que nós, como a The New Life, sabemos que precisamos de voluntários e a igreja toda sabe que precisa de gente para fazer aquilo, no entanto, não, precisamos lá de mais homens que seja para ministrar, mais professores lá para as crianças. Alguém acha que a igreja não sabe disso, que isso é importante? Não sabe. Sabe que isso é importante? Sabe que isso é importante. É uma bênção ter ministração para as crianças. Mas o puro convencimento não mobiliza as pessoas. Ok? Muitas pessoas precisam da influência de outras pessoas para colocarem seu potencial em ação. E aqui é que entra um líder. Um líder que não depende do cargo, é um líder que olha para uma demanda, ele identifica pessoas que, quem sabe, possam responder àquela demanda, e ele exerce influência sobre aquelas pessoas, de forma que aquelas pessoas coloquem os seus dons à disposição daquilo. Então é um caminho um pouco maior e é um caminho mais sutil do que simplesmente mandar, simplesmente avisar. É um caminho mais sutil. Ou seja, não é tão óbvio, não é da noite para o dia. Não é só falar e ponto final. Eu já falei. Tá, mas ninguém está falando de falar, está falando de influenciar. Porque a fala pode até exercer uma mobilização momentânea. Agora, a influência sequestra a pessoa para o propósito. Líderes influenciadores sequestram pessoas para um propósito. Sequestra entre aspas. Sequestra é entre aspas. Eu conheço pessoas que são tão influenciadas pela vida de outras pessoas, de outros líderes, que esses líderes viajam pelo mundo e essas pessoas tiram do seu próprio bolso para viajar o mundo com essas pessoas, de tanto que acreditam naquele ministério. De tanto que acreditam naquele ministério. Eu conheço pastores que acreditam tanto em determinado propósito que eles pagam viagens com a grana deles, do bolso deles, hospedagem deles, para poderem ir lá pregar naquele lugar, porque eles acreditam que tem que ir lá pregar naquele lugar. Então, preste atenção. O grande desafio, gente, de liderança, é a gente mobilizar pessoas através de influência, porque uma influência sequestra. Quando eu quero dizer sequestra, quer dizer assim, cara, entre aspas, a pessoa fez a minha cabeça. Entre aspas, entenda o que eu quero dizer. Pois não. E muitas vezes, quando o líder conhece os liderados, essa linguagem estratégica, ela faz muito efeito, porque a pessoa... Tem pessoas que você tem que chegar e você tem que falar, esse chão precisa ser limpo. Aqui, limpa esse chão para mim, por favor. Ela entendeu a mensagem, mas tem gente que você precisa de explicar. Você pode, mas tem gente que recebe uma mensagem assim, ela frisa assim, eu tenho que ter aquilo limpo até tal hora. É a mesma coisa com filhos, você dá uma ordem para os filhos, tem uns que não precisa nem da ordem, que eles já veem. Mas aí, quando você conhece os liderados, fica mais fácil de você passar essas demandas. Sim. Aí tem eu assisti uma palestra uma vez de um cara chamado Dan Igler. Esse cara deu uma palestra interessante, demais o estilo de liderança dele, que ele fala que ele pegou as pessoas da escola, era uma palestra em escola, ele falou que ele pegou os professores dele e dividiu em 3 categorias. Aquele que ele precisava ter uma liderança diretiva, aquele que ele precisava ter uma liderança participativa e aquele que ele precisava ter uma liderança, não vou me lembrar o termo agora, porque ele falou em inglês e como eu não sei falar inglês, eu diria que é uma liderança
que ele presta assistência a essas pessoas. Então tem líderes, tinha professores que ele olhava e dizia, a sua aula tem que ser desse jeito, você tem que fazer desse jeito e você tem que fazer assim. Tinha aqueles outros que ele sentava e dizia, como que vai ser a sua aula? Poxa, eu acho que isso aqui é bom. Vamos fazer um ajuste aqui e acolá. E tinha outros que ele dizia assim, o que você precisa para fazer sua aula? Tipo, é o seu caráter que vai influenciar, mas também tem a parte do influenciado. Né? Claro. Sim. Aí entra ali uma sabedoria muito grande do líder, que em algum momento nós vamos tratar isso, que é você saber quem é que você lidera ou não. Porque nem todo mundo, Liá, vai estar debaixo da sua zona de influência. Tem pessoas que você precisa necessariamente tirar da sua zona de influência. Ok? Tá bom? Ok, gente? Bom, então, pessoal, eu quero fazer com vocês um estudo de caso, alguns estudos de caso, e agora nós vamos para a Bíblia. Eu quero mostrar para vocês... Cara, tinha um negócio aqui que eu fiquei de colocar aqui. Eu fiquei de colocar mais um aqui e eu esqueci o que era. Agora que eu estou lembrando. Mas tudo bem, vai dar certo. Gente, olha só. Eu quero fazer com vocês alguns estudos de caso. Pessoal, agora que eu estou vendo aqui na do Nata, que alguns gráficos não saíram aí, eu não sei porque cargas d'água, tá bom? Mas a culpa é da impressora, não é minha não, tá? Não deve ter sido alguma coisa que eu não configurei certo lá na impressora, tá? Ela não quis ser influenciada. Eu nem sei o que eu vou fazer. Agora sim, sim. Gente, olha só. Pessoal, eu quero então mostrar para vocês, fazer com vocês aqui, alguns estudos de caso para vocês verem como essa coisa de influência é algo sério. Como isso é algo sério? Como você pode estar nesse exato período da sua vida sendo liderado, presta atenção, vou dizer para você. Como que você pode, nesse período da sua vida, ou em outro período da sua vida que seja, estar sendo liderado ou liderada por uma pessoa absolutamente medíocre. E você não se deu conta de que abriu espaço para um medíocre liderar você e você não viu. Eu vou repetir. Se liderança é influência, como nós estamos vendo que é possível que em algum momento da sua vida você se permitiu ser liderado ou liderada por uma pessoa medíocre que influenciou você a pensar de um jeito medíocre, que levou você a tomar decisões e agir, reagir com mediocridade, que levou você a sonhar sonhos medíocres, que levou você a ser um amigo medíocre, um funcionário medíocre, um membro medíocre da igreja. Olha como isso é sério. Por isso, gente, eu gosto de pensar que a igreja tem dois lugares, dois pontos da igreja de onde partem o alimento para a igreja. Um é o púlpito e o outro são os corredores. Porque tem gente que se alimenta mais das pregações dos corredores do que das pregações do púlpito. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Quem está liderando nos corredores, muitas vezes, são líderes medíocres. Pessoas medíocres tentando estender a influência da sua mediocridade sobre a vida dos outros. Pastor, mas também, às vezes, esses mesmos líderes que você está falando aí, que fica no corredor, entendendo isso aí, às vezes é os mesmos líderes que acham de seguro, que estavam em cima do altar,
pregando, falando que a pessoa estava saindo, acabou de descer dali, já estão... Não, mas aí ele é um desviado. Já Presta atenção. Não, sempre não. Eu nunca vi acontecer. Eu nunca... Então a senhora olhe para esse líder, um líder de cima... Só um pouquinho, deixa eu dizer. Não, deixa eu dizer. Uma pessoa que de cima do púlpito, ele exerce um conteúdo positivo, que lá no corredor, ou no banco, ou no refeitório, na cantina da igreja, que seja, ele vai exercer uma influência medíocre, saiba. Ou a senhora entendeu tudo errado. Pera. Ou então essa pessoa está desviada. Entende, irmã Rose? Porque aqui o que eu estou dizendo é, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque às vezes nós não vigiamos sobre a influência que as pessoas geram na nossa vida. Não quer dizer que uma pessoa que ensina do púlpito, ela não vai errar nunca na vida dela. Claro que vai errar. Agora, se eu digo... Acabando de sair, já terminou de pregar, aí quando está no corredor, já está totalmente outra pessoa. Não, aí não. Aí tem um nome para isso. Quer saber o nome? O nome é isso aqui, irmã Rose, ó. Hipócrita, foi o que eu pensei. Então pronto. Então nós estamos na mesma página. Eu pensei. Ok? Agora é claro, gente, que tem aqueles que podem exercer liderança de corredor de maneira positiva. Então eu vejo que a Paulinha está abatida e eu vou exercer influência sobre a Paulinha. Às vezes, uma palavra que eu vou falar com a Paulinha vai influenciá-la muito mais do que a pregação. Paulinha, porque eu estou falando olhando no olho dela. Paulinha, o que está acontecendo? Não desanime, a Bíblia fala isso, etc. Ô Paulinha, perdoa. Ah, eu fiquei com raiva do Natanael, porque o Natanael brigou comigo lá naquele estacionamento. Natanael assim. Paulinha, deixa eu falar uma coisa para você. É por isso, Paulinha, que a gente tem que perdoar. Perdoa o Natanael, Paulinha. Seu trabalho é perdoar ele. Mas, Linderson, Paulinha, ama o Natanael. Porque é o seguinte, se você não perdoar e não amá-lo, você não vai dar conta de conviver com ele. Perdoa ele, minha irmã. Não deixa esse sentimento crescer no seu coração. Isso é liderança. Isso é liderança. Aí a Paulinha é que vai escolher quem é que ela vai deixar liderar a vida dela. Se vai ser um líder medíocre ou se vai ser um líder que está influenciando positivamente a Paulinha para o perdão. Bom, vamos avançar aqui. Então deixa eu fazer aqui alguns estudos de caso e aí eu quero só mostrar para vocês como essa coisa da influência é séria, tá? Gente, Números 11, tá ok? Eu peguei aqui alguns exemplos de números porque, só um pouquinho, Ângela, eu sou apaixonado com o livro de números. Eu acho que a narrativa de números tem tanto conteúdo que, sabe, eu acho que... Deixa eu só escutar o Ângelo antes de eu escutar. Eu tenho um pouquinho de restrição ao uso dessa palavra, sabe? Aham. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não misturar displicência com essa palavra aí. Porque o que essa palavra quer dizer? Porque na realidade, olha só, nós estamos falando de exercer influência. Aí vamos pegar aí o corretor. Suponhamos que o gordinho que está o Guilherme está conversando com alguém no corredor. Eu não sei exatamente do que eles estão conversando. Eles podem estar falando do Cruzeiro ganhou do Flamengo, do Corinthians. Tem isso também. Isso não é simplesmente, isso não é necessariamente uma hipocrisia, isso é uma displicência. Mas eu não falei isso. Não, eu sei, eu estou dizendo que... Não, Ângelo, olha só, no caso que a irmã Rose colocou, que é onde eu falei aqui, é grave mesmo, hipócrita. Porque o homem ou a mulher, que seja, que faz uma coisa aqui e desconstrói e muda completamente lá embaixo, ele está sendo um ator. Hipocrisia é isso. Mas ele precisa avaliar isso bem para ver se realmente... Não, por isso que eu estou... Mas é por isso que eu estou dizendo aqui, ó. O caso que a irmã Rose falou, por isso que eu falei, ou, irmã Rose, a senhora não entendeu direito, ela falou, não entendi. Ou então, essa pessoa, uma hipócrita, a pessoa que constrói uma coisa aqui em cima, ensina algo, por exemplo, vou dar um exemplo. O amor, o casamento, o perdão, Deus é casamento, etc. E aí, ele sabe que você brigou com a irmã Marinei, ele vira para você e fala, Ângelo,
sinceramente, cara, você vai ficar insistindo com essa mulher? Larga essa mulher, cara. Divorcia. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Essas conversas ali distraídas, não é disso que eu estou falando, ok? Não, sim. Ok, guys? Ok, gente? Não. Vamos voltar aqui, ó. Pessoal, volta aqui. Pessoal, vamos voltar. Eu não chamei, vou só esclarecer. Não é todo mundo está conversando no corredor, não. Eu estou falando do caso da irmã Rose. Um líder que fala uma coisa aqui e lá embaixo, pouco tempo depois, no bastidor, ele desconstrói o que ele falou. A palavra hipócrita é literalmente o ator do teatro, aquele que usa uma máscara, é nesse sentido. Beleza? Vamos avançar. Isso, agora eu preciso voltar aqui com vocês. Mas isso serve também para todo membro da igreja. Claro. Que fala que é discípulo de Jesus, quando ele vai falar uma coisa que tira ele do lugar que ele está sendo hipócrita também. Tem que tomar cuidado, com certeza. Com certeza, tá ok? Gente, olha só. Então, esclarecido aqui, vamos fazer alguns estudos de caso sobre influência. Olha como isso é uma coisa séria. E por isso, gente, que assim, ó, existem algumas coisas que eu acho que os líderes de igreja, os obreiros, o pastor e os obreiros da igreja, eles têm que ser muito rigorosos. Porque existem algumas coisas que são como tumores na igreja. Tumores na igreja. Ok? Tumores, verdadeiros tumores. E tem hora que o pastor e os seus líderes, seus obreiros, têm que aplicar uma quimioterapia nível hard. Vamos fazer um estudo de caso aqui para a gente ver? Vá para Números 11. O livro de Números fala da peregrinação do povo de Israel, ok? O povo de Israel, o povo de Israel ficou 2 anos acampado no Sinai, depois que saiu do Egito, e agora o povo vai sair do Sinai para marchar para a terra de Canaã. Vai sair do Sinai para marchar para a terra de Canaã. Então, a partir do capítulo 11,